bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! No Papo de Líder de hoje, nós estamos recebendo Josué Campanhã, pastor, escritor, palestrante, é missionário da CEPAL e diretor da Envisionar. Josué, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de participar aí e tentar ajudar o pessoal. Beleza, meu amigo. Antes da gente começar esse bate-papo, deixa eu te mostrar uma foto de 2011, quando você me deu aula lá no Instituto Hagai. Nossa! Olha isso aí, você não mudou nada, tá um garotão ainda. A minha barba é que cresceu um pouquinho, né? É verdade. Legal. Ai, ai, ai. Campeão, deixa eu te falar. Eu tenho aqui, né? Eu achei aqui, né, dois livros que eu tenho seu, que eu li e me abençoaram demais. E sei, assim, todo o seu envolvimento com treinamento de líderes, capacitação de igrejas. Quando que você se interessou por esse universo aí, em treinar e capacitar líderes? Bom, eu posso dizer que é um negócio assim que tá na veia, né? Tá no sangue. Desde adolescente na igreja, eu fui me despertando para essa área e, de outro lado, eu tenho assim, a graça de ter também o dom, né, espiritual disso, um dom que Deus me deu na área de liderança e administração também. Então, desde que eu me lembro, assim, por gente, como a gente diz, né? Desde adolescente, acho que, sei lá, início da adolescência, já uns 12, 13 anos, mais ou menos, é que eu gosto disso, olhava os líderes e ficava, assim, mirando eles, né? Dizendo, nossa, eu quero fazer aquilo que ele faz, quero ser como ele é, etc. E depois, ali por volta dos 14, 15 anos, mais ou menos, eu me lembro que eu fui participar de um primeiro congresso, que era um congresso de jovens, na verdade, e aí eu era mais, assim, quieto, tímido e tal, né? E eu lembro que nesse congresso, no final, no último dia, já estava indo embora, assim, entrando no ônibus da nossa caravana para voltar para minha cidade, um homem chamado Joel, lá de São José dos Campos, né, onde era o congresso, botou a mão no meu ombro, assim, estava entrando no ônibus, ele botou a mão no meu ombro e falou, assim, 2, 3 minutos, sem me conhecer, sem perguntar o nome, só falou assim, rapaz, vem aqui, né? E deu quase que, assim, palavras proféticas, né? Que coisa. Falando, olha, Deus vai usar a sua vida, investe, né, em alguma coisa significativa, etc., e eu entrei dentro do ônibus, voltei pensando aquilo a viagem inteira, não era uma viagem longa, 1h30, 2 horas, né? E aquilo foi assim, o despertar, né, de algo que estava ali guardado, né? Me lembro que naquele mesmo domingo, isso era um domingo, naquele mesmo domingo, eu cheguei na igreja, a gente não tinha, era uma igreja pequena, né, bem tradicional e tal, não tinha grupo de adolescentes, eu já juntei os adolescentes que tinha, a gente formou lá um grupo de adolescentes, né? E dali para frente fui embora, né? Me envolvi em diversos níveis de liderança e tal. Agora, quando eu estava já na faculdade, né, estudando teologia, foi que eu tive assim aquela sensação mais prática, né, aquele sentimento mais prático de meu negócio não é ser exatamente pastor de igreja a vida inteira e tal, não é esse meu chamado, eu tenho um chamado ministerial muito claro e tal, mas meu negócio é ajudar líderes ou investir em liderança, em pastores, né, de forma bíblica e prática, né? E aí eu acho que ao longo do tempo isso foi tendo assim alguns marcos, né? Então o primeiro marco foi esse lá na adolescência, o segundo marco foi esse já quando eu estava estudando teologia. Na verdade, quando eu fui para a faculdade teológica, eu já fui com essa clareza, né? Eu vou estudar teologia, mas meu negócio não é ser pastor de igreja, é trabalhar com líderes. Depois, na época de ministério com jovens, né, que eu trabalhei uns 15 anos aí mais ou menos, né? Isso foi se tornando cada vez mais claro. Depois, na época de transição, que eu fui realmente ser parte da equipe pastoral de uma igreja local, isso teve um outro marco, se tornou mais claro ainda.
E nesse período, né, nesses primeiros 15 anos de ministério, trabalhando com jovens, com liderança, etc., foi que Deus deu uma visão assim muito clara, né, de futuro. Eu não sabia exatamente quando ela iria ser concretizada, mas foi assim, talvez o marco principal para tudo que eu faço hoje, né? Então eu diria assim que é uma construção, é um processo, né? Você tem já dentro de você aquele DNA, você tem os dons recebidos, você tem as habilidades, aí vai acrescentando a experiência e parece que Deus vai dando alguns marcos até que você tem clareza total daquilo e diz, bom, eu não vou cumprir meu propósito de vida se eu não botar a mão nesse negócio e entrar de cabeça nisso. Então, mais ou menos um pouquinho da história aí. Ótimo. Você esteve sensível também à voz de Deus ao longo desses anos, porque imagina só, aquela conversa daquele moço lá nos seus 14 anos. Isso te marcou e você esteve atento, né, a uma voz profética, né, de despertamento para você naquele momento ali. Isso é interessante. Quer dizer, aí depois Deus foi conduzindo os momentos, a faculdade, né, todo um dom que Deus foi despertando em você. A Envisionar partiu desse princípio, assim? Foi por isso que surgiu Envisionar? Envisionar, na verdade, eu diria, é o fim do funil, quase, né? Não sei se vai ter outros episódios à frente, mas nessa história até aqui, ela é a ponta já do funil, né? Como eu te falei, em 93, mais ou menos, né? Eu e a Raquel, minha esposa, trabalhávamos com jovens, né? na Convenção Batista, eu era o diretor nacional da área de jovens e tal, e naquela época a gente criou um negócio que era um congresso chamado Despertar, que era exatamente para despertar jovens para a missão de vida, etc. E depois de um deles, que foi o Despertar 93, né, Deus deu assim muito claro um dia, mais ou menos como aquela visão de José na Bíblia, né? Foi assim um sonho, né? Eu acordei no meio da noite, comecei a escrever o negócio e depois de algumas semanas fui lapidando e tal, que era o sonho de um tipo de organização, quer dizer, eu não sabia se seria uma organização, o que seria, mas era o conceito, né, de alguma coisa para trabalhar com líderes, né? Eu achei que era para executar aquilo, obviamente, no lugar que eu estava, no momento que eu estava, mas essa é um aprendizado, né, para todos nós. Acho que todo mundo passa por esse tipo de aprendizado, que aquilo que Deus fala nem sempre é para ser executado naquela hora e naquele lugar, né? Às vezes você não está pronto para isso. Mas, como eu não tinha essa clareza naquele momento, então eu comecei a tentar executar aquela visão, né, no lugar que a gente estava, na organização que a gente estava, e botei a mão na massa, entrei de cabeça e alguns meses depois não deu certo, né? Eu fiquei muito frustrado. Eu, inclusive, não por isso, mas por outros motivos, tive que sair da organização que eu estava, porque havia uma crise generalizada, né? Não na organização, mas na denominação, que afetou todas as organizações, inclusive a nossa. Eu já estava há 10 anos, né, como diretor dessa organização, então eu tive que sair e senti, obviamente, Deus assim, fechando a porta. Acabou seu tempo aqui, faz as malas, né? Isso foi uma frustração muito grande, porque eu estava assim, começando a executar algo que Deus tinha dado, que eu sabia que precisava, mas obedeci, né? Então, nesse período, a gente mudou para Vitória, e aí eu fui ser parte da equipe pastoral de uma igreja grande lá em Vitória. E aí, depois de algum tempo, eu comecei a entender, na verdade, que eu não estava pronto para executar a visão. É mais ou menos como José do Egito, né? Depois eu acabei fazendo um livro sobre isso, que era filhinho de papai quando ele teve a visão e não estava pronto para ser executado, ele precisava de treinamento, né? Era o meu caso. Então, os 7 anos que a gente passou em Vitória foram assim profundos nisso, Deus trabalhando a questão de discipulado, a questão de várias outras coisas na minha vida, nossa família, na igreja e tudo mais. Foi um tempo riquíssimo. Durante esse período surgiu uma segunda possibilidade de executar essa visão com uma outra organização, uma organização missionária. A gente foi nessa direção, depois de um tempo a porta se fechou novamente, né? E foi outra frustração muito grande, que eu ficava assim, mas Deus, o senhor deu a visão, só falou para executar e só estou quebrando a cara, né?
Aí, os anos seguintes foram assim muito abençoados no lugar onde a gente estava, né, como sinal de Deus, dizendo, olha, espera aí, tal, você não está pronto ainda. Aí, depois desses 7 anos, a gente recebeu o convite para vir para a CEPAL, né, onde a gente está até hoje, são 18 anos já. Eu vim para a CEPAL, na verdade, porque eu apresentei essa visão para ser executada, né? E só que passou aquele período inicial, levantar sustento e tudo mais. Quando eu estava assim, para pôr a mão na massa, para executar aquela visão e criar sei lá, uma área, um departamento, alguma coisa de capacitação de líderes dentro da CEPAL, porque o foco da CEPAL já era esse. A CEPAL passou por uma transição e depois de 42 anos, os missionários americanos liderando a missão pediram para um brasileiro assumir. Eu fui convidado para assumir como diretor da CEPAL. Então, guardei o projeto na gaveta outra vez. Deus falou claramente, ó, não é a hora ainda. Aí eu fiquei 8 a 10 anos, mais ou menos, na liderança, 8 anos como diretor e 10 anos ajudando na direção da CEPAL. Quando estava no final desse período, que já estava tudo organizado, tudo estruturado e tal, falei, bom, agora é a hora de pôr a mão na massa. Aí a gente começou esse projeto. Ele inicialmente começou sendo batizado como CEPAL Capacitação, ele era um tipo de departamento da CEPAL, né? Então eu tinha a chance de executar a visão e ajudar a coordenar todas as outras áreas que precisavam. Depois de um tempo surgiu uma crise novamente, né? E por causa dessa crise maior, eu também entendi que tinha finalizado o meu tempo como diretor da CEPAL e deixei, né? Fiz a transição. E aí o pessoal falou assim, ó, a gente sabe que essa visão é sua, está no seu coração, mas não adianta ficar ela aqui dentro do escopo, aqui dentro de um quadradinho na estrutura da CEPAL, porque esse negócio vai crescer e é maior do que nós mesmos aqui, então é melhor você levar, o filho é seu, né? E foi aí, finalmente, que chegou esse momento... Toma conta do seu filho, né? Pois é, toma conta do seu filho, né? E foi aí, finalmente, que a gente entendeu que, por N caminhos, N mentores que eu conversei e tal, que era o momento de criar uma organização, né? Então, isso aconteceu há mais ou menos uns 9 anos atrás, né? Que é o período que existe a Envisionar agora, do jeito que ela é, que, se você olhar o projeto que eu escrevi lá em 93, era exatamente aquilo, né? Só que eu não estava pronto ao longo desse tempo, N outras circunstâncias, né, tiveram que ser manejadas por Deus para chegar nesse momento agora, e foi até por causa disso que eu acabei, ao longo desse período, aí, fazendo um livro que chama Duras Crises, Grandes Sonhos, né, que as crises ajudam a executar os sonhos, que é baseado na história de José, que, como eu falei, se Deus colocasse ele para ser governador do Egito quando ele tinha 17 anos, ia ser um desastre. É a mesma coisa que dar uma Ferrari para um garoto de 17 anos, né? E ele teve, então, que passar por 13 anos de treinamento, né? N crises, e aí sim ele estava pronto para executar aquela visão que ele executou, então, por 80 anos, né? Então, eu me sinto agora, assim, começando, na verdade, a executar aquela visão de 93, né? E não estou assim, ainda totalmente pronto, mas já estou um pouquinho melhor do que naquela época para poder ajudar líderes hoje, né? Mas você entende que foi um tempo de estruturação pessoal, de amadurecimento também, né? Isso acalma o meu coração. Porque eu li um livro na época, e eu já reli esse livro umas 2 ou 3 vezes, né? Porque ele se aplica assim, em N momentos da vida, como eu falei, os marcos, né? É o Etapas da Vida de um Líder, do Robert Clinton. Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu estava com, sei lá, 35 a 40 anos, mais ou menos, né, de idade, e um amigo que me deu falou assim, ó, eu estudei esse livro no mestrado e o Bob Clinton, ele fez um trabalho prático, que é o resultado no livro, através de uma equipe de mestrado, e ele mostra assim as etapas, exatamente o título do livro, quais são as etapas que um líder vai vivendo. E eu me lembro que ele acrescentou, ele falou assim, isso aqui não está no livro, mas é a minha conclusão, né? Ele não define as etapas em idade no livro, ele define como
etapas de amadurecimento ou de crescimento, etc. Mas ele falou assim, eu fiz uns cálculos e eu acho que uma pessoa está pronta para executar realmente aquela visão, né, ou o ápice da sua vida quando ele chega aos 53 anos de idade. Eu não sei por que os 53, né? Mas foi interessante, eu estou com 59 agora, foi interessante que eu comecei, vamos dizer, a estruturar e visionar quando eu estava exatamente com 50, e ela levantou voo quando eu estava com 53. Né? Vou ficar fazendo as contas aqui para mim. Pois é, mas de outro lado, uma coisa interessante que o Bob Clinton mostra é que nada é desperdiçado, né? Uhum. Tudo é parte do treinamento, como foi com José, né? Dos 17 aos 30 anos de idade, foi o treinamento para aquele projeto de vida, na verdade, né? Então, é mais ou menos assim que eu me sinto. Acho que cada etapa contribuiu com uma coisa, e quando eu olho hoje, tudo é parte de uma engrenagem. Né? Muito do que eu falava precisava de outros fundamentos, né? Então eu falava bastante de planejamento, mas planejamento sem discipulado não adianta, liderança sem entender o que é liderança servil também não adianta. Então eu fui, vamos dizer, aprendendo isso na construção aí ao longo da trajetória. Né? Isso é legal. Me lembra muito assim meu tempo antes de seminário, né? Deus colocando no meu coração, também com essas experiências de alguém despertando a gente, tudo mais. Uhum. Resumindo aqui, olha, você vai pastorear pastores, você vai treinar líderes, vai cuidar de líderes. Eu falei, sério mesmo? Deus? Tá de brincadeira comigo. Aí uma vez eu conversando com Tássio do Maranhão, né? Do Ragai também aí, numa aula, e aí ele botou a mão no meu ombro assim e falou, cara, envelheça. Você vai, eu acredito que Deus, se Deus falou isso com você, ele vai agora envelhecer, né? Espera, o tempo vai amadurecer, se prepare para isso, enfim, aguarde no Senhor. E tem sido um tempo precioso assim também. Então, as suas palavras confortam o meu coração aí, né? Vou fazer as contas aqui até os 53. Mas deixa eu te falar, Josué, em relação assim, a planejamento estratégico, né? É um dos livros que você escreveu aqui. Uhum. Você acredita que seja mesmo importante para a igreja, né? E acrescenta uma pergunta logo em seguida. Ainda é um tabu falar sobre planejamento estratégico para a igreja? Olha, ainda já foi mais, né? Eu já cheguei a ouvir assim, esse negócio que você faz é coisa do diabo, porque a igreja não precisa de planejamento, etc. Né? E eu me lembro, para mim, frustrações ou acusações desse tipo funcionam no sentido inverso. Eu não me derrubo com elas. Eu vou pesquisar para ver se aquilo tem fundamento ou não. Então, eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi esse negócio é coisa do diabo, eu falei assim, não, mas peraí, não faz nenhum sentido, porque eu estudei teologia e estudei administração. Quando eu estudei administração, que foi depois de ter estudado teologia, eu percebi o seguinte, tudo que eu estudei em administração está na Bíblia, ninguém inventou nada novo. Né? Então, se está na Bíblia, não deve ser um negócio assim do diabo, como alguns dizem. Né? E aí eu comecei a perceber, olhando, por exemplo, o livro de Atos, que tem coisas, quando a gente olha a igreja, que jamais vão ser explicadas do ponto de vista administrativo, como são na empresa. Na empresa você faz o planejamento, se não tiver planejamento ali, o negócio não vai, mas não tem a questão da figura do Espírito Santo, tudo mais. Pode ter na vida do gestor, se ele for cristão, coisa desse tipo, mas na empresa em si, não. Já quando a gente olha, especialmente no livro de Atos, a gente percebe o seguinte, tem coisas ali que só o Espírito Santo poderia fazer. Por exemplo, a dispersão da igreja. A igreja começou, né, 500, 3 mil, 5 mil, 10 mil, perdeu a conta, e aí chegou uma hora que os caras não se mancavam e o Espírito Santo teve que fazer a dispersão. Nenhum pastor colocaria isso no seu planejamento. Sua igreja tem aí 5 anos, vamos dizer que ela cresça do mesmo jeito que cresceu a igreja primitiva, daqui a pouco você tem 5 mil, 10 mil, etc. Você não vai pôr no seu planejamento estratégico que, quando atingir 20 mil, você vai espalhar todo mundo pelo Brasil e pelo mundo e vai criar ficar um caos, né? Vamos criar um caos aqui. E vai ficar só você e mais uns 10 ou 12 aí e começar tudo outra vez. Nenhum pastor faria isso. Então,
Só o Espírito Santo faz. Mas, de outro lado, quando você olha, isso é Atos, vamos dizer, 8, Atos 9, Atos 11, Atos 13 e vai por aí afora. Mas quando você olha Atos 6, você tem um problema ali, né, social, as viúvas não estão sendo atendidas, etc. O que os apóstolos fazem? Basicamente, recursos ou princípios de administração. Então, tinha um problema, o problema não podia ser ignorado, senão ele ia gerar um caos na igreja. Os apóstolos tomam uma decisão baseada em foco. O nosso negócio é a oração e a palavra, mas alguém precisa resolver o problema. Aí eles escolhem um grupo de líderes, equipam e capacitam esse grupo de líderes e delegam para esse grupo de líderes, e o problema é resolvido, eles continuam no foco, um novo grupo de líderes ataca aquele problema e a igreja continua crescendo. Administração pura, planejamento puro, isso, né? Então, eu sempre, quando surgiu essa questão assim, planejamento, a igreja não precisa disso, é coisa até do diabo, etc. Quando eu fui pesquisar, essa é uma das pesquisas, eu vi assim, que na verdade Deus é um Deus planejado. Quando ele fez o mundo, ele podia ter feito num dia só, mas ele fez em 6, ainda tirou um para descansar. Quando ele deu para Gideão aquela tarefa para ser executada, tinha um plano. Quando ele chamou Josué, tinha um plano. Quando a gente fala de Jesus, o que a gente usa? O plano de salvação. Então, tem plano na Bíblia inteira, né? Então, essa foi uma primeira premissa. Eu diria que nos últimos aí, talvez 10, 15 anos, mais ou menos, o tabu diminuiu um pouco. Ainda tem algumas igrejas que não aceitam planejamento, rejeitam isso e tal, e alguns ainda continuam dizendo que é coisa do diabo. Os outros passaram a considerar a possibilidade, né? Mas eu diria que ainda não colocaram efetivamente a mão na prática, né? O que muita gente considera planejamento vou fazer uma agenda, vou fazer um calendário para a minha igreja. Então, junta lá um grupo de líderes, um sábado de manhã, faz o calendário para o ano seguinte, põe numa pastinha bonita e chama isso de planejamento. Então, essa é a primeira premissa que eu tento destruir, né, aí no livro de planejamento, que calendário não é planejamento. Calendário é a última da última coisa de planejamento. É a consequência de algo maior que você quer, né? Então, eu dividiria assim, em 2 grupos hoje. Os que ainda têm planejamento como um tabu e os outros que já baixaram a guarda, né, baixaram o muro, aceitam a possibilidade de planejamento, mas eu diria que desse grupo, 90% ainda não pratica o que é planejamento na prática. Começaram a aceitar, né? Pode até parecer uma redundância essa frase, mas eles não experimentam isso na prática. Eles acham que planejam, mas não planejam, né? Não tem uma diretriz de futuro. Se você perguntar assim, como é que a sua igreja vai ser daqui a 10 anos, ele não faz a mínima ideia. E só talvez uns 10% desse grupo é que diz, tá, ok, eu tenho uma visão de futuro, eu sei como executar isso, eu estou treinando líderes para isso está conectado, está alinhado com todas as áreas da igreja. E assim as ações ainda não são coordenadas, né? São ações soltas, não se complementam, não são congruentes com a visão do futuro, né? Entendo. Exatamente. Isso também é um pouco parte da nossa cultura, né? Por exemplo, numa crise como essa que a gente está vivendo agora, a gente está revelando os problemas da falta de planejamento. A área de saúde não tem planejamento, os governos não têm planejamento, e quando vem uma crise é o caos, né? Porque você não sabe nem por onde começar. Na igreja não é muito diferente. Certo. Então, assim, por onde começar um plano estratégico e quais são os possíveis erros ou os principais deles? Bom, por onde começar? Eu vou usar uma figura bem prática aqui, que é quando você vai no médico, né? A primeira coisa que você espera é que o médico te dê um diagnóstico. Então, ele vai examinar você, ele vai mandar você fazer alguns exames, um hemograma, um eletrocardiograma, coisa desse tipo, e ele vai dizer, olha, temos um problema aqui, ou está tudo bem, ou você precisa fazer isso ou fazer aquilo. Na igreja não é muito diferente. A primeira coisa a se fazer é um diagnóstico, mas não é só aquele diagnóstico assim superficial, né? Como é que estão os ministérios, como é que está a arrecadação, quanto que a gente cresceu, etc. É um diagnóstico bem mais profundo. A gente usa várias ferramentas para isso, inclusive uma ferramenta bíblica, que é a parábola do semeador, por isso que eu falei que a Bíblia está cheia de planejamento, né? A parábola do semeador ajuda a igreja a revelar muito do que ela é.
quais são as sementes que estão caindo na beira do caminho, quais são as sementes que estão indo lá para os espinhos, etc. E mesmo nas sementes que estão frutificando, qual é a que está frutificando 1 para 30 e podia frutificar 1 para 60 ou para 100 e assim vai, né? Então, a gente foi criando várias ferramentas para isso. Então, eu diria, o primeiro passo é o diagnóstico. Feito o diagnóstico, você sabe quais são os problemas e quais são os desafios ou alvos de futuro que Deus tem para você naquele lugar, naquela cidade, com aquele grupo de pessoas, etc. A partir disso, vem algumas definições estratégicas. Então, qual é a visão de futuro? Onde é que a gente quer estar daqui 10 anos, daqui 20 anos, etc. Por que alguém deveria ser parte dessa igreja? O que significa para a gente ser igreja nesse lugar que a gente está, nessa cidade, etc. Qual é o propósito de Deus para esse tempo, para essa geração? Então, tem perguntas que são muito localizadas, elas são gerais, mas elas vão trazer uma resposta localizada, né, para você. E a partir dessas grandes definições, a visão de futuro, quais são os valores que dão sustentação para isso, qual é o foco nosso? Essa é uma pergunta que quase nenhuma igreja responde. Quando eu pergunto isso, o pessoal fica com aquela cara de paisagem, assim, né? E como a gente brinca, fica cri, 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 né? Eu sempre brinco, já tem 5 minutos de silêncio antes de alguém começar a responder, porque foco é assim, é uma coisa só, né? Tem um autor que eu li que diz assim que prioridade, a palavra prioridade não tem plural, né? É uma prioridade. Então, em que essa igreja vai ser boa? Qual é o grande desafio que tem nesse lugar aqui que Deus está chamando a gente para atender aquele desafio, né? Então, a partir dessas definições estratégicas, é que se criam os planos de ação. Não é plano para cada departamento da igreja, pode até ser que mude tudo, né? Mas os planos assim globais, né? Nós queremos atuar nessas 2 ou 3 áreas a partir do nosso foco, nós queremos fazer diferença nisso aqui, e aí vem o alinhamento. Como é que a gente alinha todas as pessoas, todos os ministérios, etc. Um livro que a gente usa muito também no processo aí de planejamento é o Igreja Simples, porque ele fez uma pesquisa, né, bem ampla, e ele mostra algumas coisas que a igreja precisaria trabalhar, alguns fundamentos, né, como o alinhamento de todas as áreas da igreja, o movimento das pessoas todos na mesma direção, né, e o foco, obviamente. Então, eu diria, esses são alguns passos, né, que dependendo da igreja vai demorar mais tempo, menos tempo, etc. Conforme a complexidade da igreja, por exemplo, uma igreja como a sua, que é nova, você plantou, tem 5 anos, etc., é muito mais fácil de fazer um planejamento, chegar aos resultados. Uma igreja centenária, como a gente já deu consultoria para várias, às vezes você demora 6 meses para descobrir qual botão aperta primeiro, né? Para não apertar o ejetar e destruir tudo, né? Então, para cada um vai demorar um tempo, mas você leva aquele grupo de pessoas a pensar no longo prazo, né? Onde é que a gente quer estar daqui muitos anos, 10 anos, 20 anos, etc. E o que a gente vai começar a construir hoje para chegar lá, tá? Então, esses são alguns passos assim bem gerais, mas que a gente aprofunda quando a gente faz qualquer processo de ajuda ou consultoria para as igrejas elaborarem seu planejamento. O principal erro seria o que exatamente? Seria elaborar o plano e não segui-lo? Olha, talvez tenham alguns erros anteriores a esse. Esse eu diria que é talvez o gargalo maior depois que você tem o planejamento. Eu já fui chamado em algumas igrejas para fazer um novo planejamento. Quando eu perguntei se tinha algum, eles tiraram lá da gaveta, né, o que eles tinham feito 5 anos antes e não tinham executado nada. Então, esse é um problema sério, né, a execução. Agora, antes da questão da execução, eu diria que é o alinhamento. Tem algumas igrejas que, às vezes, elas usam o processo para fazer um planejamento estratégico, mas os líderes não estão alinhados. Eu me lembro especialmente de um caso que eu tive, assim, foi um dos mais difíceis, que quando a gente montou um comitê de planejamento na igreja e começamos a trabalhar, eu vou usar uma palavra forte aqui, mas eram 3 facções. Não eram nem 3 linhas de pensamento, eram 3 facções mesmo, uma tentando destruir a outra, né? E a gente ficou meses
trabalhando, e aquilo não rendia, porque cada um queria um negócio, cada um queria ir para uma direção, e não se conseguia dar alinhamento ou unidade naquele grupo, e várias outras coisas que advêm disso. Então, eu diria assim, a falta de alinhamento da liderança, querendo a mesma coisa ou buscando a mesma coisa, é um dos problemas que compromete o próprio processo de planejamento. Você pode chegar ao final dele, mas com uma coxa de retalhos. E aí, obviamente, isso vai comprometer a execução, né? Em outros casos, às vezes, o pessoal usa o planejamento como desculpa ou até como argumento político. Eu já tive alguns casos assim também, de, sei lá, às vezes um pastor, um líder está numa situação enrascada, complicada, etc. Ele quer mostrar serviço para a liderança, não é muito diferente da área política, né? Eu preciso mostrar que eu tenho um plano. Então, ele, às vezes, até contrata uma consultoria ou faz um plano, etc. Mas aquilo a gente já sabe que vai ficar no papel, né? Porque é só um argumento político para dizer que tem um plano, está mostrando serviço, etc. Então, a gente vai, assim, esses 20 anos, pelo menos, que eu e a nossa equipe damos consultoria para igrejas, a gente vai vendo de tudo, né? Infelizmente. Nem sempre o propósito de se fazer um plano é puro, né? Nós realmente queremos saber onde nós queremos chegar. Às vezes isso é usado só como uma ferramenta ou um argumento político para se mostrar alguma coisa, ou tentar alinhar a liderança, mas já se sabe que tem questões menores, né, maiores para serem trabalhadas, né? Certo, certo. Então, quer dizer, antes do problema a execução ou a falta de execução, tem a questão aí do alinhamento, né? De não ficar brigando, cabo de força, cada um, né, trabalhando de uma forma, essa facção toda aí. Uhum. Certo. Aí você tem, ó, esse livro aqui que são 50 segredos para o líder. Uhum. Destaca pelo menos 3 segredos aí para quem está ouvindo e assistindo a gente. Tá. Bom, esse foi meu primeiro livro, que eu, assim, jamais imaginava ser escritor, né? Minha esposa, que foi uma das que empurrou, né? Falou, ó, começa a escrever, e o pessoal também perguntava, como é que faz isso, como é que faz aquilo, etc. E eu já fiz uma revisão dele, acho que umas 2 vezes, né? Porque quando você escreve, vamos dizer, muito na teoria, depois você vai experimentando e você vai vendo que aquilo não é bem desse jeito, né? Mas eu diria que, dentre vários aí, né, um deles é você realmente entender qual é a visão. Seja a visão de Deus para um lugar, seja a visão de vida, seja a visão para uma organização, não importa o lugar onde você está ou o contexto da visão. Mas eu diria assim, um segredo de liderança é visão. Tem até um outro autor que eu li depois, eu cito ele aí, que ele diz que visão é a competência que define os líderes. Na sua descrição de função, quando você assume qualquer posição de liderança, está escrito lá, você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu não vi nenhuma descrição de função até hoje que diga assim, uma responsabilidade sua é implantar uma visão nessa organização. Nem igreja, nem empresa, nem escola, mas visão é a competência que define os líderes. Por quê? É o lugar para onde você vai levar aquela organização, aquele grupo de pessoas. Às vezes, pode ser que você tenha uma visão individualmente, mas se você não tiver, você tem que criar uma comunidade da visão e contagiar aquele pessoal. Então, eu diria que um primeiro segredo é visão. No nosso contexto, especialmente de igreja, eu diria que uma segunda coisa é obedecer a Deus, né? A gente não foi chamado para fazer o que a gente quer num determinado lugar, mas a gente foi chamado para fazer o que Deus quer, né? E sempre é muito difícil, né, descobrir isso. Por mais tempo de vida que a gente tenha, por mais experiência que a gente tenha, parece que quando você vai para um novo lugar, uma nova organização, tudo volta ao zero, você tem que começar a perguntar tudo outra vez do zero, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você quer executar a visão de Deus e você é obediente àquela visão, é como se Deus dissesse assim, bom, qualquer coisa que você colocar a mão, eu vou te abençoar, porque você já me disse que você quer me obedecer, né?
Então, eu brinco até usando esse exemplo em relação, às vezes o pessoal pergunta, o que é melhor, usar célula, usar grupo familiar, usar isso, usar aquilo? Só, não tem melhor. Parece que quando você diz para Deus que vai obedecer, Deus fala assim, escolhe o que você gosta mais, né? Do mesmo jeito que é música, né? Um gosta mais de música sertaneja, o outro de rock, o outro de música clássica, etc., mas tudo é música, né? Então, se você tem a disposição de obedecer, o restante é detalhe, né? Talvez uma terceira coisa que eu poderia destacar seria a perseverança, né? A gente, em qualquer posição de liderança que a gente tenha, a gente vai receber pancada, vai ter crise, vai ter dificuldade financeira, vai ter dificuldade familiar, vai ter pressão, opressão espiritual, vai ter tudo, né? O que define realmente as realizações de um líder é a perseverança, né? E na melhor definição, vamos dizer, original da palavra, perseverança é ficar em pé depois que todo mundo caiu, né? Então, vai cair gente do seu lado e a questão é, eu estou disposto a continuar, né? Até quando eu persevero, e aí a gente tem que conectar lá com o princípio bíblico que a gente não vai sofrer mais pressão do que, mais provação do que a gente pode suportar. Então, se está vindo é porque eu posso suportar. Está difícil, estou agonizando, mas eu vou perseverar. Então, eu diria que são três coisas assim que alinhadas, elas levam realmente a exercer uma liderança eficaz, né? Certo, certo. Então, visão, obediência e perseverança. Uhum. Muito bom. Quando você fala sobre visão, eu me lembrei do texto bíblico, Atos 26. O apóstolo Paulo fazendo a autodefesa dele, dizendo, eu fui fiel à visão celestial, né? E entra a obediência aí, né? Nesse contexto. Sim. E quantas pessoas não desistiram ao lado dele e ele se manteve firme, perseverante. Eu acho que realmente a liderança, dentro do contexto perseverança, é um assunto assim muito recorrente, porque se tem uma área que dá vontade de desistir, né? Crises que nós enfrentamos é realmente liderar, porque tem oposição de fora, oposição de dentro, opressão, o nosso próprio desejo mesmo, né? De desistir de fazer outra coisa, é incrível. Josué, eu quero... Pode falar. Do outro lado, só observação aí, é que nada disso é novo, né? Eu me lembro, na época, eu tive 2 períodos assim de ministério pastoral local, né? Uns 7 anos em Vitória e depois uns 8 anos lá na Igreja do Morumbi. E naqueles períodos de aconselhamento, de atender as pessoas, etc., às vezes a coisa que mais me chamava a atenção, as pessoas iam, pastor, o senhor viu tal coisa, você está assustado por quê? Não, porque aconteceu isso, mas está na Bíblia, né? Às vezes alguém vinha e falava, descobri que fulano fez isso, eu acho que ele nem crente é. Eu falei, mas está na Bíblia, por que você está assustado com isso, né? Jesus falou, vai ter joio e vai ter trigo, e assim vai, né? Isso que você acabou de falar está na Bíblia. Você pegar o exemplo de Neemias, por exemplo, ele teve oposição externa, né? Tinha lá o Sambalat e a sua turma, que dá até nome de escola de samba, né? E tinha o pessoal interno dizendo assim, nossa, nós não vamos conseguir, nós já tiramos metade dos entulhos, acho que é melhor a gente desistir, etc. Então, é parte, né, do processo de liderança, né? É lógico que é fácil a gente falar assim que é uma coisa normal e tal, a realidade é bem dura, mas assim, é só para lembrar que todos os outros líderes antes da gente, de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, enfrentaram as mesmas coisas. Exatamente. E cabe a nós observarmos como eles pensaram, como eles enfrentaram, para superar, né, o que eles superaram. Porque certamente alguém que alcança, vamos dizer assim, né, um patamar diferenciado de influenciar mais pessoas na sua organização, na sua empresa, na sua igreja, seja onde for, porque ele conseguiu superar momentos de crise difíceis, né? Então, é bom a gente observar como eles pensaram
como eles, né, se comportaram diante dessas crises para poder a gente copiar e tentar, né, aplicar isso na nossa própria vida também. Relembrando aquela coisa que muita gente já fala, né? A questão não é começar bem, a questão é terminar bem, né? Começar bem, todo mundo começa, animado, etc. Né? A questão é você cruzar a linha de chegada no final. Essa é a parte mais desafiadora. Né? É verdade. Queridão, a gente está chegando ao final. Uma pena, porque tenho certeza que você teria muito mais coisa para compartilhar com a gente aqui. Mas eu já quero te agradecer pela disponibilidade, tá bom? Muito obrigado mesmo. Você é uma inspiração, cara. Vou ser sincero, vou abrir meu coração para você aqui. Imaginar você que batendo esse papo comigo, né, assim, me abençoando, abençoando quem está nos ouvindo. Eu não imaginava lá atrás, não, sabe? Era uma utopia. Assim, eu tô estudando com o cara, tô lendo o livro do cara. Hoje a gente está conversando, a gente está nessa parceria no Summit também, né? Aqui na nossa região. Isso para mim é muito bom. Eu te agradeço, tá bom? Por toda a sua dedicação ao reino de Deus dentro dessa área de capacitar líderes. Eu que agradeço e acho que a principal coisa que a gente aprende, né? O Patrick Lencioni até falou isso nesse último Summit, né? Que ele sonha que um dia não haja qualquer outro tipo de liderança a não ser o que Jesus ensinou, que é ser líder-servo. Né? Então, somos todos mortais e não importa a posição que a gente está, o objetivo maior é a gente servir. Né?